Olá a todos. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada nessa matéria aqui, ó, do G1, da Globo, né, da parte de ciência, que diz o seguinte, ó: sonda da NASA toca o Sol pela primeira vez. Nossa, impressionante, né? Uma sonda da NASA tocando o Sol pela primeira vez. Puxa, nossa, será que alguém aqui confia em algo que vem da NASA? Só uma pergunta, tá? Só uma perguntinha básica. Bom, hoje a gente vai dar uma olhada nessa matéria, né? Discutir alguns pontos aqui por cima dela, como a gente sempre faz, né? E vai ser interessante, né? Olhar algumas coisas aqui. Bom, e aqui diz o seguinte, ó, que essa nave realiza um feito histórico de entrar na atmosfera do astro, o que deve ajudar a compreender sua evolução e seus impactos sobre o sistema solar e a Terra. Então, um cientista que comenta o seguinte: é um monumento monumental. Não, desculpa, é um momento monumental para a ciência, diz o cara aqui, certo? Bom, aí, né? Tem essa imagem aqui. Eu acho que eu não preciso nem comentar que essa imagem aqui é uma computação gráfica, né? É uma representação artística, não é uma imagem real, certo? Aí diz o seguinte embaixo da foto, né? Da foto não, da imagem. Isso aqui não é uma foto, isso aqui é uma imagem. Diz o seguinte, ó: ilustração mostra uma representação da Parker Solar Probe, né? Que é o nome dessa sonda se aproximando do Sol. Ou seja, a imagem deixa claro, a ilustração mostra uma representação. Tá entendendo como é que é o negócio? Ou seja, é apenas uma representação, né, da sonda se aproximando do Sol, mas muitas pessoas se deparam com uma imagem dessa aqui e pensam que a imagem é 100% realidade, que isso aqui representa a realidade. Desculpa, isso aqui é o Sol da NASA, tá, galera? O Sol real, o Sol que a gente vê no dia a dia, né? A observação que a gente faz da natureza física, né, nos mostra que o Sol não é isso aqui. O Sol é totalmente diferente. Inclusive eu fiz um vídeo, né, acho que faz umas 2 semanas, sobre o Sol que impressiona a ciência, né? E lá na matéria diz que o Sol ele é mais estranho do que os astrofísicos imaginavam. Então pensa só, muitas pessoas estão começando a estudar o Sol e vendo que ele é totalmente diferente do que a ciência moderna propõe. Pois é, por que será, né? Bom, então, perguntas a serem feitas, certo? Então, aqui diz que pela primeira vez na história, uma nave espacial tocou o Sol, entre aspas. Ainda bem que a matéria está sendo honesta até aqui, né? Tocou entre aspas. Por quê? Porque a gente não tem garantia alguma que essas coisas estão acontecendo. Percebe? Não tem como provar. Não tem como provar por A mais B que essas coisas estão acontecendo nesse exato momento aqui. Tá entendendo? Então, enfim, continuando aqui no conteúdo. Ou seja, entrou na camada externa da atmosfera solar, que é conhecida como corona. Anunciou a NASA na terça-feira, dia 14 de dezembro. Durante o mergulho, a sonda Parker Solar Probe coletou amostras de partículas e campos magnéticos, né? Então, vem a pergunta que eu faço. Uma pergunta que eu faço. Se a NASA, em pleno século XXI, não consegue mandar os seus astronautas para a Lua, como eles dizem que fizeram em 1969, né? Se eles não conseguem, porque eles dizem que eles destruíram a tecnologia e é um processo doloroso recuperá-la, quem garante que eles fizeram uma tecnologia melhor ainda para mandar uma sonda para tocar o Sol e coletar amostras de partículas e campos magnéticos? Sério, quem aqui acredita nisso? Vamos lá, galera, vamos pensar um pouco. Uma pergunta, alguém aqui acredita nisso? Bom, então é uma questão que a gente tem que começar a pensar em cima, percebe, galera? Uma das coisas que eu mais faço no canal aqui é levar o meu público, levar os meus inscritos a pensar sempre. Essas matérias servem sempre para a gente pegar, refletir em cima delas, certo? Porque muitas dessas matérias que vêm da Globo, que vêm por parte desse portal da mídia convencional, elas te dão a matéria, né? Te apresentam ali o que acontece e elas já te jogam a conclusão. Elas já querem que você chegue a uma conclusão, o quê? A conclusão que eles querem, o lado que eles querem que você pense. Mas eles não te levam, eles não te encorajam a pensar. O pensar é desencorajado pelo sistema, percebe? Bom, então, diz o seguinte aqui o cara, né? Thomas não sei o que lá, que é administrador associado da diretoria de missão científica da NASA, né? Então o Thomas diz o seguinte, que é um astrofísico, né? O cara diz o seguinte, ó: é um marco monumental para a ciência solar e um feito realmente extraordinário, né? Mas é uma pergunta que eu faço: quem garante que a coisa é assim mesmo? Porque a maioria das imagens que eles nos mostram é sempre imagens de computação gráfica. Então,
é uma questão que a gente tem que pensar. A gente não tem que acreditar cegamente no que nos mostram como realidade. Nós precisamos sempre questionar exaustivamente o que a ciência nos impõe. Percebe? O que eu sempre tento fazer aqui é analisar esse tipo de conteúdo sempre de um outro lado, com uma outra perspectiva, entendeu? Encaixando uma outra perspectiva, porque a gente tem que saber pensar em cima dessas coisas. É bastante importante. Então, ele diz que é um marco monumental para a ciência, mas a gente tem garantia que as coisas são assim mesmo? Porque não é acessível a todo mundo, percebe? Então você tem que usar da fé, é um mecanismo que você tem que usar para acreditar que isso é realidade, percebe? Então, nada feito. Bom, continuando aqui. Não apenas este marco nos proporciona uma compreensão mais profunda da evolução do nosso Sol e de seus impactos em nosso sistema solar, mas tudo o que aprendemos sobre nossa própria estrela também nos ensina mais sobre as estrelas no resto do universo, né? Diz o cara aí, né? Opinião dele, né? Ou seja, ponto de vista do cara, baseado no modelo que ele acredita, certo? Tudo bem, o cara acredita que a Terra é um globo, tudo bem, problema nenhum. São modelos, dados são ajustados em modelos, eles usam modelos para interpretar os dados. Porém, o que a gente tem que entender é, um dado se ajusta a mais de um modelo, certo? Pois bem, então nada justifica a gente levar um modelo como verdade absoluta sem discutir o outro, percebe? A gente tem que analisar sempre os dois lados, percebe, galera? É bom fazer isso, é interessante. Bom, então, é o seguinte, ó. Aqui diz que, diferentemente da Terra, preste atenção, o Sol ele não tem uma superfície sólida. E eu concordo com isso daqui. Realmente o Sol ele não é algo sólido. O Sol que a gente vê no mundo real, ele é um fenômeno óptico, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal. A gente já discutiu várias vezes aqui no canal sobre o Sol. Tem vários vídeos aqui sobre a inversão do campo magnético e outros vídeos assim que eu falo sobre o Sol. E, inclusive, o próprio Sol é o causador principal dessas mudanças climáticas aí severas que a gente vê no mundo inteiro. E realmente o Sol ele não é físico, não é algo físico. O Sol ele é um ponto focal do plasma, e a gente já discutiu isso várias vezes aqui. Bom, o que acontece? Aqui diz que o Sol não tem uma superfície sólida, que é o que eu concordo, mas ele tem uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado a ele pela gravidade e forças magnéticas. Bom, eu já não concordo muito. Colocou gravidade, o meu nível de crença ele já cai para 0%. Porque o que é gravidade? Pergunta, né? O que é gravidade? Já que é algo que a gente não pode mensurar, não podemos medir, não podemos ver, não podemos sentir, né? Então, né? É uma coisa que nós não sabemos bem o que é. Nem Newton mesmo sabia o que era. Nem o Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico muito idolatrado pelos globaloides, nem ele sabe responder o que é. Porque tem vídeos aí dele dizendo que não faz a mínima ideia do que é a gravidade. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. Bom, então o calor e a pressão empurram esse material para longe do Sol até que a gravidade e os campos magnéticos fiquem fracos demais para contê-lo, né? Tudo isso aqui, premissa do modelo que eles ensinam pra gente, certo? Bom, então a gente fica aí com a imagem, né, da sonda que tocou o Sol, entre aspas, tá? Entre aspas, porque a gente não tem comprovação nenhuma de que isso está acontecendo realmente, certo? Bom, a gente fica aí com um belo de um CGI do Sol e aquelas labaredas de fogo enormes que ficam ao redor dele. A gente sabe que isso aqui não representa a realidade, nenhuma escala, certo? Esse não é o Sol real, esse é o Sol, né, da computação gráfica. Acho que isso não é novidade pra ninguém aqui, certo? Galera, desculpa o barulho de fundo, certo? Tipo assim, tem uma música autona tocando aqui perto de onde eu tô gravando o vídeo, então tipo assim, peço desculpas, foquem somente na minha voz. Então, terminando a nossa discussão, já falei várias vezes que esse aqui é o Sol da NASA, né, o Sol da computação gráfica, porque o nosso Sol real é apenas um ponto focal. Bom, nesse vídeo aqui, ó, vídeo 217, eu falo mais ou menos isso, que teve uma matéria que saiu um tempo atrás dizendo que o Sol ele era muito mais estranho, ele era de uma forma totalmente diferente, né, do que os astrofísicos imaginavam. Então, esse vídeo aqui, ó, o Sol que impressiona a ciência, fala mais ou menos disso. Muitos astrofísicos estão parando para estudar o Sol e estão percebendo que o Sol tem características totalmente diferentes e opostas
do que o Sol que a pseudociência, né, no caso a ciência convencional, prega como realidade, certo? Tudo baseado num modelo, né? E esse modelo eles nos ensinam como realidade absoluta, né? E eles querem que a gente acredite cegamente nesse modelo, ainda que o mesmo tenha furos e ninguém pode discutir o assunto, ninguém pode tentar chegar à conclusão de um outro modelo. Bom, então nesse vídeo aqui os cientistas estão bastante impressionados com a ciência. Então, com a ciência não, com o Sol, desculpa. Os cientistas estão preocupados com o Sol, né? Foi isso que eu quis dizer. Então assistam esse vídeo aqui, vou indicar, tá aqui no canal. E muitos deles estão chegando à conclusão que eles estavam muito mais errados do que eles esperavam, né? Estão muito mais errados do que imaginam sobre o que é o Sol. Bom, acho que é isso. Muito obrigado a todos que me acompanham. Muito obrigado a todos pela paciência. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.